Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a teoria do desenvolvimento dos sentidos do self, proposta por Daniel Stern. Daniel Stern é um médico, psicanalista americano, né, que faz uma ampla obra de análise do desenvolvimento do bebê, né, articulando pesquisas das teorias do desenvolvimento, da psicanálise, das neurociências e da teoria do apego. E ele apresenta isso no seu livro de 1988, se não me engano, né, aliás de 85, né, que é o mundo interpessoal do bebê. Então é isso que eu quero apresentar para vocês, dentro dessa matriz de análise das teorias do desenvolvimento, que foca em cada uma das apresentações qual é o problema inicial, o problema básico, qual é o problema universal derivado desse problema básico, qual é o modelo de homem que está envolvido nesta perspectiva, quais são os seus instrumentais teóricos, quais são as fases do desenvolvimento, qual é o método que ele utiliza para fazer esta teorização ou produzir esse conhecimento, e enfim também, como parte final, qual é a utilidade desse tipo de perspectiva em termos da sua aplicabilidade científica no campo dos fenômenos. Muito bem. Comecemos então qual que é o problema básico, empírico, de referência, a partir do qual Daniel Stern produz a sua teoria do desenvolvimento, né? A teoria do desenvolvimento de Stern, que se chama Teoria do Desenvolvimento dos Sentidos do Self, que eu vou explicar para vocês exatamente por que, inclusive, tem este nome, né? O que Stern está preocupado, né, quando chega um paciente no seu consultório e ele se pergunta como é que essa pessoa se tornou isso que ela é, seja no seu sentido saudável, seja no seu sentido patológico, é essa pergunta que ele faz, né? Como o paciente se tornou a pessoa que entrou em nosso consultório. A partir daí, né, ele começa a analisar a história dessa pessoa e reconhece claramente que o ponto inicial, a base dessa história, é o que essa pessoa foi como bebê. E nesse sentido, ele faz a seguinte formulação, né, ou afirmação, que qualquer pessoa interessada na natureza humana é levada pela curiosidade a se perguntar sobre a vida subjetiva dos bebês. Como os bebês experienciam a si mesmos e aos outros, se existe um eu para começar, um outro, ou algum amálgama de ambos, como eles reúnem sons, como os bebês, né, reúnem sons, movimentos, toques, visões e sentimentos separados para formar uma pessoa inteira, ou o todo é abarcado imediatamente, né? Como os bebês experienciam os eventos sociais de estar com um outro, como é estar com alguém lembrado ou esquecido ou representado mentalmente, como seria a experiência de relacionar-se na medida em que o desenvolvimento prossegue. Em resumo, que tipo de mundo ou mundos interpessoais o bebê cria. E é a partir dessa pergunta, com esse foco, que ele vai tentar fazer essa teoria do desenvolvimento emocional, né? E o ponto, a linha mestra é como é que o self se desenvolve, desde o início. E para fazer isso ele se apoia em diversas perspectivas, ou ele é influenciado por, né? Ele é influenciado por três grandes eixos de influência ou de referência, né? Influenciado pela psicologia dinâmica ou psicanálise, a partir dos nomes. Os nomes de referência aí são Margaret Mahler, Anna Freud, René Spix, Erik Erikson, Melanie Klein e Robert End. Ele também é influenciado no sentido de não só estuda, ou se dedica ou apreende, né, trabalha com a psicologia do desenvolvimento, especialmente na perspectiva de Piaget e de Vygotsky e de todos os outros desenvolvimentistas da sua época, né, na psicologia. E ele também é influenciado profundamente, isso tem uma marca que estrutura inclusive o seu pensamento, né, influenciado pelo ponto de vista dos etólogos, com a teoria do apego proposta por John Bowlby e Mary Ainsworth, né.
E essa é uma perspectiva importante, porque nessa perspectiva da teoria do apego, que está associada a uma teoria darwiniana, né, considera-se que o desenvolvimento ocorre em termos de tarefas adaptativas, que tem a sobrevivência da espécie como objetivo, meta final. Né? Muito bem, isso é o conjunto de influências e de pensadores que fazem parte do seu próprio pensamento. E Stern, então, vai desenvolver a sua teoria do desenvolvimento do self, e aqui agora é importante marcar qual é o modelo de homem ao qual ele está se referindo, e depois o conjunto de conceitos ou instrumentais teóricos que ele utiliza para fazer as suas descrições. E depois eu vou falar das fases do desenvolvimento para ele. Em primeiro lugar, em termos do modelo ontológico, qual é o modelo de homem considerado por Stern? Ele considera que todo ser humano tem um impulso para a sobrevivência, que tem uma tendência à organização que reitera esse princípio para a sobrevivência, né? E é isso que ele se refere, então, aos sentidos do self. O self visa a sobrevivência de si mesmo enquanto existência, enquanto espécie até do ser humano, né? Então, ele dá esse foco nos sensos do self como princípio organizador desse pensamento e faz parte da sua ontologia. Sobre os sentidos, o senso do self, ele diz: o senso do self serve como uma perspectiva subjetiva, primária, que organiza a experiência social e, por essa razão, assume agora um papel central como fenômeno que domina o desenvolvimento social inicial. E a partir, então, desse princípio ontológico darwinista, né, apoiado na teoria do apego, né, que Daniel Stern focaliza a questão do self e vai pensar todo o desenvolvimento. Se nós formos ler a sua obra, vamos encontrar uma série de termos técnicos, conceitos tais como self, modos de ser, inatividade alerta, percepção amodal, afetos de vitalidade, ilhas de consistência, agência ou autoria da ação, autocoerência, autoafetividade, autohistória, enfim, uma série de termos, né, que vocês vão encontrar mais descritivamente num texto meu dedicado extensivamente à análise de Daniel Stern. Então, dado essa apresentação conjunta, esses instrumentos, vamos então a como é que ele olha para o desenvolvimento. Ele vai dizer quais são as fases desse desenvolvimento. E em termos de fases desse desenvolvimento, ele estabelece 5 fases. Uma primeira fase que ele chama ou que ele chama de domínio, né, porque não é exatamente uma fase que passa, mas são modos de experienciar o self, né? E inicialmente nós temos um self emergente do nascimento ao segundo mês, depois a constituição de um self nuclear, ou a experiência de um self nuclear do segundo ao sexto mês, depois uma existência do self que é o self com o outro, que começa no sétimo mês ao 15º mês, depois essa experiência toda do self, ela se acrescenta da aquisição da linguagem, o self verbal, e por fim um self narrativo, que faz a construção de todos esses elementos. O self verbal do 15º mês até o terceiro ano e o self narrativo do terceiro ano em diante, né? E essas seriam então as suas fases do desenvolvimento. Muito bem, como é que ele constrói isso? Não só estudando teoricamente, mas também através da observação. E que tipo de observação? A observação empírica, objetiva, própria às teorias do desenvolvimento psicológicas, né, mais objetivadas, com experimentações, controle da observação, controle do experimento de observação, e, por outro lado, a experiência subjetiva da observação clínica do trabalho com os pacientes. E ele diz que digamos, quando ele fala do bebê, né, o bebê objetivo e o bebê subjetivo. O bebê objetivo, aquele visto através dos experimentos de observação controlados, e o bebê subjetivo, aquele visto através da experiência clínica, né, do paciente que recorda a sua infância junto com o analista. E ele diz que uma coisa se compõe e ilumina a outra, né, resolve esse problema metodológico de um tipo de observação ou de outra, mas conjuga as duas,
E ele diz assim, conjugando essas perspectivas, o infante da clínica sopra vida subjetiva na criança observada, né? No meu texto também vocês vão encontrar uma análise mais detalhada sobre essas questões metodológicas e epistemológicas, né? E muito bem, e para que serve tudo isso? É um amplo campo de utilidades, mas a gente pode marcar dois em especial. Por um lado, né, esse tipo de perspectiva de entendimento do bebê e do desenvolvimento socioemocional contribui para todas as teorias do desenvolvimento, as fases, os acontecimentos, para as observações objetivas, para o entendimento de tudo aquilo que está acontecendo em termos desenvolvimentais com o bebê. E em termos clínicos, também tem a sua utilidade, porque isso oferece um entendimento de como a pessoa chega a ser o que ela é, né, no consultório. Então ele tem essa dupla utilidade geral, grosso modo, né? Tanto que Daniel Stern, falando agora dessa utilidade de uma pesquisa paraclínica, acaba constituindo um grupo junto com outros colegas, inclusive sua mulher Nadia Brunswick Stern, né? Eles acabam constituindo um grupo, chama Grupo de Boston, e esse Grupo de Boston produz um livro, né? E se pergunta, há algo além da interpretação, né? E ele, a partir de todo esse conjunto de observações, né, ele vai mostrando que há uma questão da presença do analista enquanto pessoa no trabalho clínico, né? Bom, tudo isso vocês encontram no meu texto. Essa é uma apresentação muito sucinta para que vocês tenham um enquadre da proposta de Daniel Stern na sua teoria do desenvolvimento dos sentidos do self.